Senhoras e senhores, ou Misters and Gentlemen, se preferirem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mensageiro de Cristo. Mas eu não quero enrolar muito, porque eu sei que você entrou nesse vídeo para saber um pouco mais das curiosidades desse livro, um pouco, digamos, misterioso. Na verdade, nem tanto, porque digamos que grande parte das pessoas que assistem aos meus vídeos ou já viram alguma parte da Bíblia, ou conhecem pelo menos alguns versículos. E hoje nós vamos falar sobre esse livro. E eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar do Apocalipse. E todo mundo acha que o Apocalipse é uma palavra de terror, mas já vamos logo para o primeiro fato elencado do vídeo de hoje. E o primeiro fato é: o Apocalipse não é uma palavra relacionada a fim do mundo, nem uma palavra relacionada a terror, alguma coisa assim. Quando nós falamos a palavra Apocalipse, nada disso está se referindo ao fim do mundo. Apocalipse vem de uma palavra que se fala apocalipsis, que é bem parecida com o que nós falamos hoje, e quer falar exatamente revelação, revelar, tirar o véu. Então, se você acreditava que até hoje a palavra Apocalipse vinha de fim do mundo ou algo do tipo, tira isso da sua mente, que o Apocalipse não tem nada a ver com o fim do mundo. Eu acho que você já deve ter visto aí em cima que agora a gente vai falar do segundo fato sobre esse livro tão importante e não tão bom para falar do livro do Apocalipse do que a gente pegar a referência dele. E logo no segundo fato, eu quero falar sobre o último sinal para o fim. Exatamente, eu falei para você que a palavra Apocalipse não tem a ver com o fim, mas ela revela o fim. Exatamente, e para a gente pegar um pouquinho sobre o último acontecimento antes do fim, isto é, antes do início do fim do mundo, o que a gente tem que lembrar? Qual é o último acontecimento antes do fim? Você sabe me dizer? O último acontecimento antes do fim é o arrebatamento. E eu poderia passar eu anotei aqui no meu caderno e eu poderia te passar diversos versículos. Quer ver? Eu poderia te passar Daniel, eu poderia te passar Mateus, Lucas, Romanos, Coríntios, Tessalonicenses, eu poderia te passar diversos textos, mas o texto de Tessalonicenses tem uma coisa um pouquinho mais explicativa sobre o que é o arrebatamento. Em simplesmente uma palavra eu vou te explicar o que é isso. Se você quiser um vídeo mais completo sobre o arrebatamento, escreve aí embaixo no comentário arrebatamento, que eu faço um vídeo específico sobre isso. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 ao 17, fala sobre o arrebatamento. E Paulo, o escritor da primeira carta aos Tessalonicenses, ele usa uma palavra muito interessante que, transformada para o latim, forma a palavra raptus, que é rapto. Então, o arrebatamento é o último sinal para o fim e é um rapto. Um rapto é uma tomada rápida das pessoas que creram e que seguem o que Jesus mandou. Então, o último sinal para o fim é o arrebatamento da igreja. Lembrando que isso também se modifica dependendo da sua visão teológica. Por exemplo, a visão teológica que eu estou pegando aqui é a visão pré-tribulacionista, a qual eu e toda a minha igreja crê. Também existem a mid-tribulacionista e a pós-tribulacionista, mas digamos que aqui eu acredito é a pré-tribulacionista, a qual o último fato para o fim é o arrebatamento. Vamos logo então para o terceiro fato. Esse fato é muito interessante, eu acho que você já deve ter ouvido. E eu vou colocar algumas imagens aqui para você ficar bem ligado com esse tema. E o tema é os 4 cavaleiros do Apocalipse. Muitas vezes você já deve ter ouvido sobre esses cavaleiros, mas não entende muito bem o que eles significam. Então vamos lá, são 4 cavaleiros. E para alguns estudiosos, eles representam o próprio anticristo. Você deve saber quem é o anticristo, que também é chamado de perverso, que é chamado de vários nomes, e vamos entender então por que pode ser considerado o anticristo. Então, para ser considerado o anticristo, a gente tem que entender. Abre comigo a sua Bíblia em Apocalipse, o livro do estudo de hoje, no capítulo 6. Vamos lá? Eu já falei que eu gosto de abrir a Bíblia junto com vocês, porque daí dá um tempinho
para você ou se preparar para escutar o que eu tenho para falar, ou para abrir a sua Bíblia se você tiver uma Bíblia aí na sua casa. Então, Apocalipse, no capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 8, vai falar sobre os selos, os 4 primeiros selos que foram abertos. E os 4 primeiros selos que foram abertos são exatamente a demonstração dos cavaleiros. Então fala que o primeiro cavaleiro era um cavaleiro do cavalo branco. E o que é importante sobre esse cavaleiro? Ele tinha uma coroa, ele tinha um arco e ele demonstrava a paz. Por quê? Então o anticristo, se o anticristo é uma pessoa que não veio para trazer paz, porque o anticristo, durante os 3 anos e meio do começo do seu reinado, do começo do seu império, ele terá um momento de paz, um momento de prosperidade, um momento que as pessoas vão acreditar nele. Na verdade, isso é uma falsa paz, e por isso o cavaleiro do cavalo branco. E porque arco e coroa, isso demonstra que ele reinará com poder, ele terá poder sobre as nações e reinará literalmente sobre toda a face da terra. Mas daí, depois desses 3 anos e meio, começam os 3 últimos cavaleiros, ou os 3 próximos selos, que são o vermelho, o preto e o amarelo. O vermelho, ele traz uma espada em sua mão, e isso revela a guerra. Por quê? Quando o anticristo se revelar exatamente quem ele é, isso vai fazer com que as nações entrem em conflito entre aqueles que são a favor e aqueles que são contra, aqueles que entenderam quem é o anticristo de verdade e aqueles que, mesmo entendendo, continuam a favor. E essas guerras vão trazer o próximo cavaleiro, que é o cavaleiro preto. Não, o cavaleiro preto não é o cavaleiro da morte, mas é o cavaleiro da fome e da miséria. A partir das guerras feitas durante esse período, o mundo vai passar por um período de fome e miséria, degradação, e as pessoas vão morrer por morte de falta de alimento, por falta de água e pela guerra que estava acontecendo no mundo. E então nós chegamos no último cavaleiro, que sim, esse é o cavaleiro que traz a morte. E como cavaleiro da morte, ele é o cavaleiro amarelo, e falam que ele traz um tridente, a Bíblia até mesmo fala que ele traz um instrumento, e as traduções dizem um tridente, algum objeto na mão que represente a morte. Então, sem enrolação, vamos para o próximo fato? Vamos lá. Esse fato é bem polêmico. E como eu disse que ele é bem polêmico, eu quero que você abra a sua Bíblia ou acompanhe comigo. Eu vou deixar sempre a referência em cima, porque agora a gente tem internet, né? Inclusive você está usando a internet para ver o meu vídeo. Se você quiser, eu vou falar aqui e o versículo também vai aparecer na sua tela, tá bom? Então vamos lá. Abra comigo a sua Bíblia e agora nós vamos falar sobre a marca da besta. Isso se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 13, a partir do versículo 16, e diz assim: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que eles seja dada certa marca, na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de ser humano. E esse número é 666. Exatamente o que você ouviu. O número da besta é o famoso 666. E como eu disse, como eu quero destacar, o número da besta será colocado em 2 lugares, ou na testa ou na mão direita. Não sabe bem onde vai ser colocado da mão direita, mas vai ser na mão direita ou na testa. Esse é um fato muito polêmico, porque durante algum tempo até se disse sobre um chip que haviam criado, e as pessoas durante muito tempo discutiram sobre isso. Se vai ser um chip, se não vai ser. Muitas pessoas falam que não vai ser porque a versão ARA da Bíblia, uma tradução da Bíblia para o português, uma tradução mais antiga, mais detalhada da Bíblia,
fala a palavra sobre, isto é, sobre a testa e sobre a mão. Então seria na pele. Mas nós não sabemos e eu, particularmente, não quero saber porque eu não quero mais estar aqui nesse momento. Mas sem enrolação, vamos para o próximo fato. 1000 anos? 1000 anos parece uma coisa muito longa, não é? Por que muito longa? Porque nem mesmo o homem que viveu mais tempo na Terra viveu 1000 anos, não é? Matusalém não viveu 1000 anos. E como as pessoas desse período vão viver 1000 anos? Então, a gente tem que entender esse período. E o período é o milênio. Existem muitas pessoas que não acreditam no milênio, mas nós, como cristãos, devemos acreditar, porque é uma coisa que está na Bíblia. E aonde ele se encontra? Ele se encontra em Apocalipse, no capítulo 20, a partir do versículo 1 até o versículo 6. E qual é o primeiro acontecimento do Apocalipse? O primeiro acontecimento é que um anjo desce do céu e segura o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prende por 1000 anos. Exatamente, são 1000 anos sem pecado, são 1000 anos de pureza na terra. O milênio é um período puro, a instauração do governo de Cristo na terra por 1000 anos. E nesse período fala que a criança ficará com o leão, essas coisas assim que nós escutamos muitas vezes, inclusive por uma profecia que é contada na Bíblia. E ele ficará durante um período bem longo, no caso, de 1000 anos. Nesse período, se nós estivermos, eu quero estar governando com Cristo, pois aqueles que permaneceram firmes até o fim governarão com Ele. Então vamos para o próximo fato. E esse é muito interessante. O fato é um fato muito interessante. E sabe o que é mais interessante e intrigante desse fato? Ele tem lugar, ele tem as pessoas que participaram desse evento, mas ele não tem data. Aliás, ele tem até uma data estipulada, mas só Deus e Cristo sabem. Nós não sabemos. E do que eu estou falando? Eu estou falando do Armagedon. O Armagedon, ele se encontra na Bíblia e ele tem um lugar que se encontra em Israel e é conhecido como o Vale de Megido. Inclusive, uma pessoa muito interessante e que não fazia parte da Bíblia também disse que esse seria um lugar muito, digamos, igualitário para ambas as partes da guerra. A pessoa que falou isso foi Napoleão Bonaparte. O que é interessante é que ele não fazia nem parte da Bíblia, mas diz que seria um lugar igualitário. Porém, o vencedor é Jesus, que viria das nuvens e naquele lugar salvaria os judeus e instauraria o que nós já falamos, o milênio. Vamos então para o último fato. E digamos que seja o fato mais importante para nós cristãos. O último fato é a Nova Jerusalém. Tem uma coisa muito interessante sobre a Nova Jerusalém, que faço ideia se você sabe ou não, mas a Bíblia nos conta as dimensões da Nova Jerusalém. Se você abrir comigo em Apocalipse, no capítulo 21 e versículo 16, ele vai nos dizer assim, vai aparecer também aí na sua tela, que a cidade tinha uma forma de quadrado, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara e tinha 12.000 estádios. O seu comprimento, a largura e alturas são iguais. 12.000 estádios seria uma medida se transformada hoje para quilômetros de 2.200 quilômetros. Então as dimensões da Nova Jerusalém são dadas na Bíblia. Mas isso não é nem a coisa mais importante para nós. Está longe de ser. A coisa mais importante é que nós o veremos face a face. E se você quer ver Jesus face a face, aceite-o como seu Salvador. Se